Oi, queridos! Vamos para mais uma história da nossa Bíblia. Lembrando que terminamos o primeiro livro dos reis de Israel. E agora nós vamos para o segundo livro. E as histórias estão maravilhosas. Mas antes, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Se você gosta dos nossos vídeos, eu quero pedir para você se inscrever também, dar o like, compartilhar entre as crianças e adolescentes, para que eles possam aprender desse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Livro que tem poder para transformar as nossas vidas. E que Deus te abençoe e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Na história passada, nós vimos que o rei Acabe havia morrido e o seu filho Acasias agora era o novo rei de Israel. Mas Acasias, ele era um mau rei. Ele adorava Baal, provocou a ira ao Senhor, fez o povo de Israel pecar, andou nos caminhos do seu pai Acabe, fazendo tudo aquilo que era errado e que desagradava a Deus. E certa vez, lá na cidade de Samaria, ele caiu de um quarto muito alto e por causa disso ele ficou muito doente. Então, ele chamou os seus mensageiros. Ele disse para os seus mensageiros irem lá em Ecrom, lá numa outra terra de um outro povo, para perguntar para Baal Zebub, que era o ídolo deles, sobre a sua doença. E aqueles mensageiros, eles foram. Mas Deus, que vê todas as coisas, Deus viu e falou para Elias: Elias, você vai lá ao encontro dos mensageiros de Acasias e diga para eles o seguinte, para eles voltarem e dizerem para Acasias: não há Deus em Israel para que você possa perguntar sobre a sua doença a Baal. Essa cama que você está deitado, você não vai sair mais dela, você vai morrer. E assim, Elias foi ao encontro daqueles homens e deu para eles essa notícia. E eles voltaram até ao rei. E eles falaram para o rei tudo aquilo que Elias havia falado para eles. E o rei perguntou quem era aquele homem que falou com eles, como é que ele estava vestido. E eles disseram que ele estava vestido de peles e com cinto de couro. Elias, ele se vestia assim. Ele tinha uma capa de pele e um cinto de couro. E aí, quando ele passava, as pessoas já sabiam que era Elias. Então o rei disse assim: é Elias, e eu quero que ele venha até aqui. Então o rei mandou chamar um capitão e falou para ele assim: olha, vai com 50 soldados e traz Elias aqui para mim. Aquele capitão foi. E quando ele chegou lá diante de Elias, ele falou assim: oi, homem de Deus! E Elias disse para ele: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e os seus soldados. E assim aconteceu. Desceu fogo do céu e aquele capitão com aqueles soldados morreram. Mas o rei mandou chamar outro capitão e disse para esse outro capitão: olha, vai com 50 soldados e traga Elias aqui. E quando ele chegou diante de Elias, ele disse a mesma coisa: homem de Deus! E Elias disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e os seus soldados. E assim aconteceu. Aquele homem também morreu. Mas o rei, ele não se importava com seu capitão, com seu soldado, mandou buscar mais um capitão. E disse para ele assim: o terceiro, vai lá com 50 soldados e traz Elias aqui para mim. E aquele capitão, com os 50 soldados, foi até Elias. Aquele capitão, ele chegou até diante de Elias com uma atitude diferente dos outros capitães. Elias estava sentado num monte e ele chegou diante de Elias, ele não disse nada. Primeiro, ele
se prostrou diante de Elias e ele suplicou. E ele disse, por favor, a minha vida e a vida do meu soldado seja preciosa para ti. Não manda descer fogo do céu, não nos mate, por favor. Sabe, meus queridos, e a Bíblia diz que aí naquele momento Elias não mandou descer fogo do céu. Aquele soldado, ele se prostrou diante de Elias. Ele confiou que Elias era realmente um homem de Deus. E aí, nesse momento, quando ele suplicou, Deus não mandou descer fogo do céu. Deus mandou um anjo falar com Elias. E o anjo, ele disse para Elias, não tenha medo, Elias. Vai com ele, vai com o capitão até o rei Acasias. E assim Elias foi com aquele capitão e os seus soldados diante do rei. E quando ele chegou lá, diante do rei, ele deu para o rei aquela notícia que Deus havia falado com ele. Ele disse para o rei, acaso não há Deus aqui em Israel, Acasias, para que você mandasse ir lá em Ecrom consultar Baal para saber sobre a sua doença? Deus manda dizer para você, Acasias, que dessa cama aí que você está deitado, você não vai se levantar mais e você vai morrer. E do jeito que Deus falou, aconteceu. Acasias, o rei malvado, ele morreu. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 115, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, porque o nosso Deus está no céu e ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. O rei Acasias, ele não confiava no Deus do céu, o Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade, o Deus criador de todas as coisas, o Deus poderoso que pode tudo. Mas ele confiava nos ídolos, em Baal. Ele confiava nos ídolos feitos pelas mãos dos homens. Se nós pensarmos, esses ídolos, eles não têm poder nenhum. Deuses feitos pelas mãos dos homens, eles não saem nem do lugar se não forem levados pelos homens, pelas pessoas, porque eles não podem fazer nada. Mas o Deus Criador, o Deus que nos ama, esse sim pode todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, Deus, ele é perfeito. Perfeito porque ele nunca fez nada de errado. Deus é o único que é santo, ele e o seu Filho Jesus. E esse Deus, como nós lemos no versículo, o Deus do céu, o Deus criador de todas as coisas, ele me ama, ele ama você. Ele tem preparado um lugar especial, maravilhoso, lá no céu, que é a sua morada, para que todas aquelas pessoas que creem nele, através do seu Filho Jesus, possam um dia também estar com ele, usufruir das bondades desse Deus maravilhoso. Mas o rei Acasias, ele sabia que Deus era bom, era poderoso, Deus podia curá-lo. Mas Acasias, ele não quis saber de Deus. Ele preferiu adorar a Baal, desprezar Deus, preferiu andar no pecado. A Bíblia diz que o lugar onde Deus mora, o Deus do céu, é um lugar perfeito. Lá não tem morte, lá não tem doença. O rei Acasias, ele poderia confiar em Deus para que Deus o curasse e para que Deus o salvasse. Mas ele não quis nem ser curado da doença e nem ser salvo. Aqueles outros dois capitães também não confiaram em Deus. Eles falaram para Elias, homem de Deus, mas eles não confiaram em Deus. Mas aquele terceiro capitão, ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para que ele pudesse ser salvo junto com os seus soldados. Então ele clamou ao Senhor para que Deus o salvasse.
Nós também, todos nós somos pecadores, fazemos coisas erradas, como o rei Acasias. Mentimos, desobedecemos nossos pais, brigamos, às vezes pegamos algo que não é nosso e a gente não devolve. Fazemos coisas que desagradam a Deus e a gente entende que é errado e a gente faz. Isso se chama pecado. Precisamos nos arrepender, porque o pecado, ele traz dor e tristeza ao nosso coração. Olha aqui, ó, essas crianças estão tristes por causa do pecado. E a Bíblia diz que lá o céu é um lugar perfeito. O pecado, ele não vai entrar. Mas nós podemos confiar em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu por causa do nosso pecado. Ele foi crucificado. Ele deu a vida dele por amor a mim e a você. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão para os nossos pecados. Por isso era necessário que alguém morresse na cruz. E tinha que ser alguém sem pecado. E Jesus, ele quis morrer por mim e por você, porque ele nos ama, para que nossos pecados fossem perdoados. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, o túmulo dele está vazio. E um dia ele vai voltar para buscar todos aqueles que o receberam como Salvador. Aquele capitão, ele confiou em Deus para ser salvo. E ainda hoje Deus quer isso, que a gente confie nele, confie em seu Filho Jesus como nosso Salvador. Você já confiou em Jesus para ser o seu Salvador? Já falou com ele dos seus pecados, já se arrependeu, pediu perdão e pediu para que ele salvasse você? Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus? Romanos 10, 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para sermos salvos, precisamos confessar ao Senhor, falar com Ele em oração, como aquele capitão fez. Ele falou com Deus, ele disse: por favor, falou com Deus através de Elias, por favor, não mande que desça fogo do céu. Tenha a minha vida por preciosa. Me salve, salve os meus soldados. Ele confiou em Deus. E se você confia também em Jesus de todo o teu coração, você pode falar isso com Ele, né? Falar com Ele em oração, pedindo para que Ele perdoe você, crendo que Ele é poderoso para fazer isso e crendo que você é pecador e pedindo para que Ele te perdoe, que Ele te salve e faça morada dentro de você. Ele vai fazer isso porque Ele morreu por isso e para isso, para que fôssemos salvos. Por isso, meu querido, confie em Jesus para ser salvo. Não faça como o rei Acasias, que desprezou Deus, não quis saber de Deus, como o rei Acabe e tantos reis que a gente tem visto. Mas faça como aquele capitão. Confie em Deus, confie em seu Filho Jesus, para você poder ser salvo. Faça isso, meu querido. E Deus, através de Jesus, Ele vai salvar você. Quando pedimos para Jesus ser o nosso Salvador, a Bíblia diz que Ele vem morar dentro de nós, na forma do Espírito Santo de Deus. E Ele vai estar sempre com você e vai te ajudar em todas as situações. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, não esquece, meu querido, de animar as pessoas, os seus amigos. Se tem alguém com problema, com alguma dificuldade, fala para eles do grande amor de Jesus. E continue confiando em Jesus, falando com Ele em oração, lendo a palavra de Deus, para que você possa crescer cada vez mais parecido com Jesus. Um beijo, meus queridos. Que Ele abençoe cada um de vocês. Amém.